Em uma igreja antiga e imponente, enfeitada com rosas brancas e velas tremeluzentes que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra fria, ela esperava. O ar estava carregado de perfume de flores murchas e sussurros abafados, mas o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida transformou-se em uma humilhação pública e cortante. Abandona no altar, com o vestido de seda que sussurrava contra o chão como um eco de promessas quebradas, ela sentiu o peso de centenas de olhares julgadores perfurando sua alma. O noivo, um homem de status e sorrisos falsos, nunca apareceu, deixando-a ali, sozinha, com uma imperfeição que a sociedade sempre apontara. Uma cicatriz no rosto, relicada de um acidente na infância, que agora parecia gritar para o mundo que ela não era boa o suficiente. Mas, no fundo da multidão, um homem simples observava de longe, seu coração batendo em um ritmo quieto e persistente, sonhando com uma família que o destino nunca lhe dera. Você já se perguntou o que acontece quando o amor surge não dos salões luxuosos, mas das sombras esquecidas? Ela se chamava Maria, uma mulher de 28 anos cujos olhos castanhos, outrora cheios de esperança, agora se enchiam de lágrimas que ela lutava para conter. O salão da igreja, com seus bancos de madeira polida e janelas de vitral que filtravam a luz do sol em cores melancólicas, era o retrato de um mundo opulento e cruel. Ali, entre as famílias abastadas e os vestidos elegantes, Maria era a peça que não se encaixava. Seu pai, um comerciante rigoroso, arranjara o casamento para elevar o status da família, ignorando as dúvidas que ela nutria no fundo do coração. Você é defeituosa, ele lhe dissera uma vez, apontando para a marca em sua bochecha, como se aquilo fosse uma sentença eterna. E agora, com o altar vazio e os convidados murmurando palavras como pobre coitada e que vergonha, a dor se espalhava por seu peito como uma chama devoradora, consumindo qualquer resquício de autoestima que ainda restasse. O cheiro de cera derretida e flores moribundas misturava-se ao suor nervoso dos presentes, criando uma atmosfera sufocante. Maria apertava o buquê de rosas contra o peito, as pétalas macias contrastando com a rigidez de seu corpo. Ela se sentia como uma árvore arrancada do solo, exposta ao vento gelado da rejeição. Os olhares dos convidados eram facas invisíveis, cortando camadas de sua dignidade. A tia que balançava a cabeça em desaprovação, o primo que ria baixinho, e os amigos do noivo que se retiravam rapidamente, como se sua presença pudesse contaminar. Por que eu? Pensou ela, enquanto as lágrimas quentes escorriam, misturando-se ao pó de arroz em seu rosto. A humilhação era um manto pesado, forçando-a a questionar se ela jamais pertenceria a qualquer lugar. Nesse momento de desespero absoluto, um vulto se destacava no canto mais escuro da igreja. Ele era João, um fazendeiro pobre do vilarejo vizinho, cujas mãos calejadas contavam histórias de anos cultivando a terra árida. Vestido com uma camisa simples e desgastada, botas enlameadas que contrastavam com o piso reluzente, ele não pertencia àquele mundo de luxo. João viera por acaso, atraído por um senso de curiosidade que ele mesmo não entendia. Ele observava Maria de longe, seu olhar sereno e profundo, como de um homem que já vira a vida ceifar sonhos, mas ainda assim plantava sementes de esperança. Em sua mente, ecoava um sonho antigo, ter uma família, um lar construído não de pedras frias, mas de laços verdadeiros. Ele, que perderá a esposa há anos em uma doença cruel e criará sozinho um pequeno pedaço de terra, via em Maria não a imperfeição que os outros enxergavam, mas uma força silenciosa, uma alma que merecia ser regada com gentileza. Enquanto os convidados começavam a se retirar, deixando para trás um rastro de risos abafados e comentários maldosos, João sentiu um impulso que não podia ignorar. O ar da igreja, outrora cheio de expectativa, agora cheirava decepção, e ele viu Maria desabar em um dos bancos, o véu branco caindo como uma bandeira de rendição. O que você faria se visse alguém quebrado assim? Ele pensou, mas não hesitou. Aproximando-se devagar, seus passos ecoando no silêncio opressivo, João parou a uma distância respeitosa, como se temesse assustá-la. Seus olhos, marcados pelo sol e pela solidão, encontraram os dela, e por um instante, o mundo pareceu parar. Senhorita, disse ele em um tom baixo e firme, estendendo uma mão sem joias ou pretensões. Eu sei que isso dói mais do que qualquer ferida visível. Mas nem todo mundo vira as costas. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de uma verdade que Maria não esperava. Ela ergueu o olhar, surpresa com a ausência de julgamento em seus olhos. O cheiro de terra fresca que emanava dele, misturado ao ar rarefeito da igreja, era como um sopro de vida em meio ao sufoco. Aquele encontro foi o incidente que mudou tudo. João, o herói improvável, representava um mundo diferente do que Maria conhecia, um lugar onde a dignidade não se media por aparências, mas pela essência da alma. Ele não a salvou com grandiosos gestos, mas com um simples ato de presença, tirando-a do abismo de isolamento. Venha comigo,
ele murmurou, quase um sussurro, há um lugar onde você pode respirar de novo. E assim, no ponto de não retorno, Maria sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito, contrastando com a dor que ainda consumia. Enquanto o sol poente tingia os vitrais em tons de laranja e vermelho, simbolizando o fim de um capítulo e o nascer de outro, ela hesitou, mas aceitou sua mão estendida. A jornada que se desdobraria dali em diante era desconhecida, mas naquele momento, a semente de uma nova vida estava plantada. E você, o que faria diante de uma oferta de aceitação verdadeira? Os ecos dos passos de Maria e João se misturavam ao vento que entrava pelas portas da igreja, carregando consigo a promessa de um recomeço. Fora, o mundo continuava, mas para ela, tudo havia mudado. Aos poucos, Maria seguiu João para fora da igreja, o vento noturno carregando o cheiro de terra molhada e flores silvestres que contrastavam com o perfume artificial da cerimônia abandonada. Cada passo era uma luta contra o peso de sua saia branca, agora manchada pela poeira da estrada, e o vazio que ainda ecoava em seu peito. João não disse mais nada, seu silêncio como uma manta protetora, guiando-a por caminhos de terra batida que serpenteavam pelas colinas. O sol havia se posto, deixando o céu num tom de azul profundo, e Maria se perguntava se estava trocando uma prisão de mármore por outra de barro. Mas ali, no ar fresco, algo se agitava dentro dela, uma curiosidade misturada com medo, como uma semente lutando para brotar em solo árido. Eles caminharam por horas, o som dos grilos e do vento nas folhas preenchendo o vazio entre eles. João puxava uma carroça simples, carregada com ferramentas e suprimentos, e Maria, exausta, se acomodou no banco de madeira, sentindo o balanço ritmado como um berço improvisado. À medida que a cidade ficava para trás, com suas luzes distantes e julgamentos invisíveis, o mundo ao redor se transformava. Árvores antigas estendiam seus galhos como braços protetores, e o ar carregava o aroma de chuva recente, lavando a humilhação que ainda grudava em sua pele. Era um lugar simples, rústico, onde as casas eram feitas de madeira e barro, não de pedras frias e vitrais que apenas escondiam segredos. Quando finalmente chegaram à fazenda de João, uma modesta cabana cercada por campos vastos e um pomar de frutas, Maria sentiu um nó na garganta. Não havia luxo ali, apenas a essência da vida, o cheiro de feno fresco, o coachar distante de sapos e o brilho suave de uma lâmpada querosene na varanda. João a ajudou a descer, seus movimentos precisos e gentis, como se ela fosse algo precioso, não a imperfeita que a sociedade havia rotulado. Aqui é seguro, ele disse, sua voz baixa e rouca, carregada de uma sinceridade que Maria não estava acostumada. Seus olhos, enrugados pelo sol e pelo trabalho duro, transmitiam uma calma que desarmava. Ele não a olhava com pena, como os outros na cidade, mas com respeito quieto, como se visse além da superfície. Maria entrou na cabana, o piso de tábuas rangendo sob seus pés, e se deparou com um espaço aconchegante, uma lareira crepitando, uma mesa rústica com pães caseiros e uma cama simples no canto. Era o oposto do mundo opulento que ela conhecia, onde o valor se media por vestidos caros e alianças de ouro. Aqui, a dignidade vinha da terra, do suor e da honestidade. Nos dias seguintes, João a acolheu com uma rotina que parecia um bálsamo para suas feridas. Ele não a pressionava com perguntas ou declarações grandiosas. Em vez disso, suas ações falavam. Cedo pela manhã, ele a encontrava na varanda, oferecendo uma xícara de chá quente, o vapor subindo como fumaça de paz. O dia é seu, ele murmurava, apontando para os campos, onde o sol nascia pintando tudo de dourado. Maria, ainda tomada pela vergonha do abandono, ajudava onde podia, colhendo frutas, alimentando as galinhas, mas cada movimento era uma batalha interna. Seus pensamentos voltavam para o altar, para os rostos julgadores e as palavras cruéis que a rotularam como insuficiente. Como podia aceitar esse novo mundo, onde um homem simples como João a tratava com tanta reverência? Ela se via no reflexo de um lago próximo, as olheiras sob seus olhos contando histórias de noite sem dormir, e se perguntava se era digna desse acolhimento. Conflitos internos a assaltavam como ondas em uma tempestade. Maria lutava para reconciliar o passado com o presente, o amor condicional de sua família, que havia apenas como um troféu para casamentos arranjados, contra o carinho silencioso de João, que não exigia nada em troca. Uma noite, ao lado da lareira, ela desabou. "Por que me trouxe aqui? Eu sou quebrada", confessou, sua voz tremendo como folhas ao vento. João, sentado em uma cadeira oposta, apenas a fitou, seu olhar firme e compassivo. "Quebrada? Não. Você é como essa terra, marcada pelas chuvas, mas capaz de florescer. Eu vejo a força em você, Maria, não as cicatrizes."
Suas palavras, curtas e precisas, cortaram o ar como uma lâmina de verdade, forçando-o a confrontar suas dúvidas. Ele não a tocava, respeitando seu espaço, mas sua presença era um escudo contra o isolamento que ela carregava. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a relação entre eles florescia devagar, como uma planta resistindo ao inverno. João, marcado pela vida, um viúvo que sonhara com uma família em meio à solidão de suas terras, mostrava através de gestos o que as palavras não podiam, consertando seu vestido rasgado com linhas firmes, ou cozinhando refeições simples que aqueciam sua alma. Ele contava histórias da fazenda, de como o solo, apesar de pobre, sustentava a vida com resiliência, e Maria começava a se ver nesse espelho. Mas os ecos do passado não a deixavam em paz. Fofocas da cidade chegavam como ventos indesejados, através de vizinhos curiosos que lançavam olhares enviesados. Ela é a abandonada, não é? O que um homem como você faria com ela? Murmuravam, e Maria sentia o julgamento social se infiltrar, ameaçando desestabilizar sua nova realidade. Em um momento de desespero, ela tentou fugir, caminhando pela estrada sob a chuva torrencial, as gotas frias lavando suas lágrimas. Eu não pertenço aqui, gritou para o vazio, mas João a encontrou, seu cavalo galopando pela lama. Ele a envolveu em um cobertor, sem palavras, apenas um abraço firme que dizia: "Você é minha escolha." Esse gesto, simples e simbólico como o nascer do sol após a tempestade, reacendeu a fagulha de esperança que ela havia sentido na igreja. E você, que ouve essa jornada, já experimentou um momento em que um ato de bondade silenciosa mudou sua percepção? Deixe nos comentários uma palavra que resuma sua própria luta por aceitação. Isso me ajuda a tecer essas histórias com mais coração. À medida que Maria se abria, conflitos externos começavam a se delinearem. Um antigo pretendente, representante do mundo opressor que ela deixará, apareceu na fazenda, exigindo explicações e ameaçando arruinar a reputação de João. "Você não pode se esconder aqui para sempre", ele sibilou, mas João se posicionou como uma muralha, seu silêncio transformando-se em defesa firme. "Aqui, ela é livre", respondeu, sua voz ecoando como um trovão distante. Maria, testemunhando isso, sentiu uma mudança interna, as raízes de um novo pertencimento se firmando, não por laços de sangue, mas por escolha consciente. O amor que nascia entre eles era como o solo da fazenda, profundo, nutritivo, transcendendo as expectativas sociais. Ela começava a entender que a família se constrói com dignidade e resiliência, não com posses ou aparências. No final daquela semana, sob o céu estrelado, Maria e João sentaram-se no pomar, o ar preenchido pelo perfume das maçãs maduras. "Eu escolhi ficar", ela sussurrou, e ele assentiu, seu sorriso uma vitória silenciosa. A jornada ainda era longa, mas ali, em meio à simplicidade, o legado de uma nova vida começava a se perpetuar. Nos dias que se seguiram àquela noite no pomar, Maria sentia o peso das raízes que começavam a se entrelaçar em seu coração, como as videiras que se agarravam às cercas da fazenda de João. O ar matinal trazia o cheiro úmido da terra recém-revolvida, misturado ao canto distante dos pássaros, e ela se via acordando ao som de galos anunciando o nascer do sol. João, com sua rotina silenciosa, já estava no campo, suas mãos calejadas guiando o arado como se dançassem com a própria terra. Ele não falava muito, mas seus olhos, profundos como poços antigos, transmitiam uma aceitação que Maria nunca soubera existir. Ela, que fora moldada pela opulência fria de salões cheios de julgamentos, agora se via cativada pela simplicidade crua da vida ali, onde o suor e o esforço eram as moedas verdadeiras. Mas, dentro dela, os conflitos borbulhavam como um rio subterrâneo prestes a romper. As memórias do altar, o vestido branco que se tornará um símbolo de humilhação, os rostos da alta sociedade virando-se em desprezo, voltavam em ondas, misturadas ao medo de que essa nova paz fosse apenas ilusão. E se isso tudo desmoronar, pensava Maria, enquanto ajudava João a colher frutas no pomar. Seus dedos roçavam as maçãs maduras, cuja casca avermelhada lembrava as máscaras que ela usará para se proteger no passado. Ela queria acreditar no amor que nascia ali, puro e descomplicado, mas as feridas antigas sussurravam dúvidas, questionando se um homem como João, pobre, solitário, marcado pelas cicatrizes de uma vida dura, poderia realmente oferecer o que ela precisava. Ele era o oposto de tudo que a sociedade ditara como ideal, sem títulos, sem riquezas, apenas com uma dignidade que irradiava de suas ações silenciosas. João, por sua vez, observava Maria com o olhar de quem já vira o mundo quebrar e se reconstruir. Ele próprio carregava traumas que o faziam preferir o silêncio ao barulho das palavras vazias, um passado de perdas, onde uma família se desfez como folhas ao vento, deixando com nada além da fazenda e dos sonhos que guardava no peito. Mas ao lado de Maria, algo mudava.
Ele começava a se abrir, não com discursos grandiosos, mas com gestos. Um cobertor extra sobre os ombros dela nas noites frias, uma xícara de chá quente preparada sem que ela pedisse. Você é livre aqui, ele dissera uma vez, e essas palavras ecoavam como um mantra para Maria, desafiando as correntes invisíveis que ainda prendiam. Enquanto os dias se alongavam, os conflitos externos começaram a se intensificar, como nuvens carregadas se reunindo no horizonte. O antigo pretendente, aquele homem de terno impecável e sorrisos falsos, não se contentara com a primeira visita. Ele voltou, desta vez acompanhado de fofocas que se espalhavam pela vila vizinha como fogo em palha seca. Ela é uma desgraça, uma mulher abandonada que agora se esconde com um camponês, murmuravam as pessoas na praça, seus julgamentos ecoando o preconceito que Maria conhecera tão bem. Um dia, ele apareceu na fazenda novamente, batendo a porta com a arrogância de quem se achava dono do mundo. Você acha que pode fugir do seu passado, Maria? Eu sei de tudo, suas mentiras, suas vergonhas. E esse homem aqui? Ele não pode te proteger de nada, cuspiu, seus olhos cheios de veneno. João se colocou à frente, como fizera antes, seu corpo magro mas firme como um carvalho antigo. Ele não gritou, não ameaçou, apenas fitou o intruso com um olhar que cortava como aço. Aqui, as palavras não valem mais que as ações, disse João, sua voz baixa e grave, carregada de uma autoridade que vinha da terra que ele cultivava. Maria, vitnesse em isso, sentiu uma mistura de gratidão e terror, gratidão pela defesa incondicional, terror pelo que isso poderia custar. As raízes que ela plantara no pomar pareciam tremer, ameaçando se soltar. Se você já enfrentou um momento assim, onde o passado bate a porta para arruinar o presente, comente com uma palavra que representa sua defesa interior, pois histórias como esta ganham força com a sua voz. Aquela noite, após o confronto, Maria se isolou no quarto simples da fazenda, as paredes de madeira rangendo como ecos de suas dúvidas. Uma chuva torrencial começou a cair, batendo no telhado como lágrimas acumuladas, e ela se permitiu desabar. Eu não sou digna disso, murmurou para si mesma, lembrando-se das críticas que a rotularam como imperfeita, como uma flor murchando antes do tempo. Foi o ponto de quase quebra, um abismo interno onde o trauma ameaçava engoli-la. Ela pensou em fugir, de voltar para o mundo que conhecia, mesmo que ele fosse cruel, porque pelo menos ali as regras eram claras. Mas João, intuindo sua dor, entrou devagar, carregando uma lamparina que iluminava o quarto com uma luz suave, como o brilho de uma estrela teimosa no céu nublado. Ele se sentou ao seu lado, sem tocar, sem pressionar, apenas oferecendo presença. Às vezes, a tempestade limpa o que está podre, disse ele, sua voz um sussurro que cortava o barulho da chuva. Era um gesto simbólico, aquele lamparina, um presente de sua própria mãe, que representava esperança em meio à escuridão. Maria olhou para ele, vendo não um salvador, mas um parceiro na reconstrução. As lágrimas escorriam por seu rosto, lavando camadas de vergonha, e ela percebeu que o amor dele não era sobre posses ou aparências, mas sobre uma aceitação que transcendia tudo. Eu tenho medo, confessou ela, finalmente, suas palavras curtas mas carregadas de verdade. João assentiu, seus olhos refletindo a luz da lamparina. O medo é só o vento que tenta derrubar as árvores. Mas as raízes, elas escolhem ficar. Nesse momento, a reafirmação do cuidado incondicional floresceu, como uma semente que germina após a chuva. Maria sentiu as raízes se fortalecerem, não por laços de sangue, mas por uma escolha consciente de pertencimento. O amor entre eles crescia devagar, enraizado em respeito e confiança, desconstruindo as expectativas sociais que a oprimiram por tanto tempo. À medida que a madrugada se aproximava, o céu começou a clarear, e Maria e João saíram para o pomar, a terra molhada exalando um aroma de renovação. Ali, em meio às frutas que simbolizavam a colheita de uma nova vida, ela começou a vislumbrar o legado que poderiam construir juntos, uma família não imposta, mas escolhida, feita de resiliência e dignidade. A jornada ainda reservava desafios, mas naquele instante, sob o primeiro raio de sol, Maria soube que estava pronta para lutar, não pela vingança, mas pela afirmação de sua essência verdadeira. E assim, a história dele seguia, tecida com fios de esperança e determinação, pronta para inspirar quem ousasse olhar além das aparências. Maria e João caminharam pelo pomar sob o primeiro raio de sol, o ar fresco carregado de umidade que se agarrava à pele como um abraço relutante. As folhas das macieiras balançavam levemente, sussurrando segredos ao vento, enquanto Maria observava as frutas maduras penduradas, cada uma promessa de colheita que ela nunca imaginara possível. Ali, longe das luzes artificiais da cidade e das vozes julgadoras que a haviam esmagado, ela sentia o peso do passado se dissolver, substituído pela terra firme sob seus pés.
João, com suas mãos calejadas e seu silêncio eloquente, pegou uma maçã e a ofereceu a ela, seus olhos castanhos transmitindo mais do que palavras podiam. Esta é para você plantar raízes, Maria. Não é sobre o que o mundo vê, mas o que você sente. Enquanto os dias se alongavam no sossego da fazenda, Maria mergulhava nessa nova realidade, onde o trabalho duro se misturava a momentos de paz inesperada. Ela ajudava João a colher as frutas, suas unhas se sujando de terra, um contraste gritante com as joias e vestidos que outrora definiram sua vida. O fazendeiro, esse homem solitário moldado pela perda de sua própria família anos atrás, ensinava a semear, a podar, a esperar o ciclo da natureza. Seus diálogos eram curtos, precisos, como faíscas que acendiam reflexões profundas. O solo não julga a semente, ele disse um dia, enquanto o sol escaldante batia em suas costas. Ele só dá o que ela precisa para crescer. Maria, ainda marcada pelas humilhações do altar, o noivo que a abandonara por uma falha inventada, a sociedade que a rotulara como defeituosa, lutava para acreditar. Dentro dela, um conflito interno fervia. Era o medo de que esse acolhimento fosse ilusório, uma pausa temporária antes de outra queda. E você, o que faria no lugar de Maria? Deixe nos comentários uma palavra que resuma sua luta interior, para que possamos compartilhar essa jornada juntos. Os desafios não tardaram a surgir, como nuvens carregadas que obscureciam o céu claro. Rumores da cidade começaram a infiltrar a fazenda, trazidos por um vendedor ambulante que parou para abastecer-se de frutas. Ouvi dizer que a moça abandonada no altar anda por aqui, cochichou ele, os olhos curiosos varrendo o horizonte. Dizem que ela trouxe problemas, que o noivo antigo anda procurando, querendo arrastar seu nome na lama novamente. João ouviu em silêncio, sua mandíbula tensionada, mas não respondeu imediatamente. Maria, captando fragmentos da conversa, sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras ecoavam as acusações de outrora, as fofocas que a haviam isolado, transformando-a em uma sombra de si mesma. À noite, sozinha em seu quarto simples, ela chorava baixinho, questionando se merecia esse refúgio. E se eu trouxer a tempestade para cá? Sussurrou para o espelho empoeirado, sua imagem refletida como uma versão frágil da mulher que ansiava ser. João, percebendo a agitação dela, não a confrontou com palavras vazias. Em vez disso, agiu com a firmeza que definia sua essência. Na manhã seguinte, ele a levou para o coração da fazenda, onde um velho carvalho centenário se erguia como um guardião silencioso. Esta árvore já viu inundações e secas, disse ele, sua voz grave cortando o ar. Mas suas raízes não cedem. Elas escolhem ficar, como eu escolhi você. Era uma defesa sutil, mas poderosa, contra os ventos externos que tentavam arrastar Maria de volta ao abismo. Juntos, eles enfrentaram os primeiros ataques diretos, uma carta anônima ameaçando expor sua vergonha à comunidade local, e depois, a aparição inesperada de um emissário do ex-noivo, um homem de terno impecável que surgiu na estrada poeirenta, exigindo que Maria retornasse para limpar o nome da família. Você não pertence a esse lugar, escarneceu o emissário, seus olhos frios varrendo a fazenda como se fosse um lixo a ser descartado. Uma mulher como você, com sua história, só trará ruína. Maria tremeu, o antigo medo ameaçando engoli-la, mas João se colocou à frente, seu corpo uma barreira inabalável. Aqui, ela é livre para ser quem é, respondeu ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Não houve violência, apenas uma presença firme que fez o emissário recuar, murmurando ameaças vazias enquanto se afastava. Aquela defesa não era sobre vingança, mas sobre afirmação de dignidade, um lembrete de que o amor verdadeiro não se dobra aos julgamentos sociais. No entanto, o confronto deixou Maria exausta, seus sonhos agitados por visões do passado. Ela passou a questionar se poderia construir um lar aqui, se o pertencimento que João oferecia era real ou apenas uma ilusão. Então veio o ponto de quase quebra, um teste cruel que ameaçou desmantelar tudo. Uma chuva torrencial desabou sobre a fazenda, transformando o solo em lama e destruindo parte da colheita. No meio do caos, Maria adoeceu, febre alta deixando fraca e delirante, revivendo as humilhações que a haviam abandonado no altar. Eu não sou boa o bastante, murmurou em meio ao delírio, as palavras escapando como veneno antigo. João não hesitou, ele a carregou para a cabana, limpou sua testa com panos frios e ficou ao seu lado a noite toda, cantando uma canção simples que sua mãe lhe ensinara, sobre raízes que resistem ao vento. Você é mais forte do que pensa, sussurrou ele, quando o amanhecer finalmente rompeu. Foi um gesto simbólico, como uma raiz se estendendo para outra, reafirmando o cuidado incondicional que transcende aparências e posses. Nesse momento,
Maria sentiu as camadas de trauma se dissolverem, substituídas por uma cura mútua, não instantânea, mas gradual, tecida no tecido da rotina diária. À medida que Maria se recuperava, o amor entre eles florescia, não como uma explosão dramática, mas como o crescimento silencioso de uma planta. Eles plantaram uma nova fileira de árvores juntos, cada muda representando uma escolha consciente de pertencimento, de família construída pela resiliência. O legado que vislumbravam, um lar onde valores como dignidade e aceitação prevalecessem, começava a tomar forma, desafiando as expectativas sociais que os rotulavam. E assim, em meio às cicatrizes e às esperanças, a jornada prosseguia, pronta para o próximo capítulo de lutas e vitórias. Se esta parte da história fez você refletir sobre suas próprias raízes, compartilhe nos comentários uma frase curta sobre o que o pertencimento significa para você, e lembre-se de se inscrever para não perder as próximas partes. Com o sol filtrando através das folhas novas das árvores que eles haviam plantado, Maria e João, o fazendeiro que a acolhera com o silêncio de uma montanha firme, mergulhavam na rotina que se tornará um bálsamo para suas almas feridas. Cada manhã, o aroma de terra úmida e grãos tostando no fogão enchia a pequena casa de madeira, um refúgio improvisado no coração da fazenda. Maria, que outrora se via como uma sombra descartada no altar, agora sentia o peso das suas mãos calejadas misturando-se às dela em tarefas simples, como colher frutas ou consertar cercas. Era um amor que se entrelaçava como as raízes das mudas que plantaram, profundo e silencioso, desafiando as expectativas de uma sociedade que valorizava o brilho das joias sobre a força do solo. Mas as sombras do passado não se dissipam facilmente. Um dia, enquanto o vento soprava seco sobre os campos, um carro polido cortou a poeira da estrada rural, trazendo ecos de um mundo que Maria pensara ter deixado para trás. Era o irmão de seu ex-noivo, um homem de terno impecável e olhos frios como aço, representante de uma família que via a dignidade como um troféu reservado aos privilegiados. Ele veio sob o pretexto de resgatar Maria, espalhando rumores na vila sobre sua queda, uma mulher abandonada, agora vivendo com um pobre fazendeiro, uma vergonha que manchava o nome da família. "Você não pertence aqui", murmurou ele, ao encontrá-la no quintal, sua voz carregada de desprezo. "Volte para onde é o seu lugar, antes que todos saibam da sua fraqueza." Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, como se as raízes que João ajudara a fortalecer fossem testadas por uma tempestade repentina. O trauma antigo ressurgiu, uma onda de humilhação que ameaçava arrastar tudo o que ela construíra. Seus olhos encheram-se de lágrimas, e por um instante, ela questionou se o pertencimento que encontrara era apenas uma ilusão, um castelo de areia diante das ondas do julgamento social. João, observando de longe, com sua presença quieta e imponente, não explodiu em raiva. Em vez disso, ele se aproximou devagar, seu corpo formando uma barreira entre Maria e o intruso. "Aqui, ela é livre", disse ele, com uma voz baixa e firme, como o ribombar distante de um trovão. "E eu não permito que você traga sua crueldade para o nosso lar." Esse confronto marcou o início de uma batalha maior, onde os valores de João, enraizados na resiliência da terra, colidiam com o preconceito que Maria conhecera. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava na lareira, João revelou um segredo que ele guardava há anos. Ele próprio fora abandonado na juventude, deixado à mercê do mundo por uma família que priorizava o status sobre o amor. "Eu sonhei com uma família verdadeira", confessou ele, seus olhos refletindo as chamas, não por sangue, mas por escolha. "E você, Maria, é a raiz que me ancorou." Essa revelação não foi um golpe dramático, mas uma ponte que conectava suas feridas, transformando o trauma em uma força compartilhada. Maria, sentindo o peso dessa verdade, percebeu que o amor deles transcendia as posses e as aparências. Era uma construção diária, forjada na dignidade mútua. Os dias seguintes trouxeram conflitos externos que testaram essa união. Fofocas se espalharam pela vila, alimentadas por antigos conhecidos de Maria, que a viam como uma traidora da classe alta. Ela se rebaixou por um homem sem nada, sussurravam nas praças, ecoando o julgamento social que ela enfrentará no altar. Um dia, durante uma visita inesperada de autoridades locais, instigadas pela família de seu ex-noivo, Maria foi confrontada com documentos falsos que alegavam sua instabilidade, ameaçando tirar dela qualquer direito ao lar que construíra. Foi o ponto de quase quebra. Ajoelhada no chão da cozinha, Maria soluçou, as memórias de rejeição e abandono inundando-a como uma enxurrada. "Eu não sou forte o bastante", murmurou ela, sua voz quebrada ecoando nas paredes simples da casa. João a resgatou com um gesto que falava mais que palavras. Ele a ergueu gentilmente, envolvendo-a em seus braços fortes, e levou-a para o pomar que plantaram juntos. "Olhe para essas árvores", disse ele, apontando para as mudas que agora se erguiam, verdes e vivas.
Elas resistem porque escolheram se unir, não porque o vento permitiu. E você, Maria, é a terra que me faz crescer. Nesse momento, sob o céu estrelado, o amor deles floresceu em uma escolha consciente: ficarem juntos, lutando pelo pertencimento que conquistaram. Maria, fortalecida por essa reafirmação, enfrentou os opressores no dia seguinte, em uma reunião na vila, onde declarou sua verdade com uma voz clara e firme. Eu fui abandonada, sim, mas encontrei uma família que me vê além das aparências. Isso é dignidade verdadeira. A vitória veio gradual, como o nascer do sol após a tempestade. As autoridades, diante da determinação de João e Maria, recuaram, e a comunidade começou a enxergar o casal não como um escândalo, mas como um exemplo de resiliência. Se esta luta pela aceitação fez você pensar no poder de uma escolha consciente, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o que a dignidade significa para você, e continue conosco para ver como essa jornada se completa. À medida que o legado de Maria e João se solidificava, eles vislumbravam um futuro onde o lar que construíram inspiraria outros. As árvores no pomar, agora símbolo de sua união, cresciam altas, testemunhas silenciosas de como o amor incondicional pode reescrever o destino, transformando rejeição em pertencimento eterno. Com o tempo, a semente plantada na vila começou a brotar, e Maria e João viram os frutos de sua coragem desabrocharem sob o sol inclemente do sertão. Naquele dia seguinte ao confronto, quando o ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva noturna, Maria acordou no chalé rústico que agora chamava de lar. As paredes de madeira, envelhecidas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias de resiliência, enquanto o canto distante dos pássaros anunciava um novo começo. João, com suas mãos calejadas, preparava o café da manhã no fogão a lenha, o aroma de grãos torrados misturando-se ao frescor do orvalho nos campos. Mas o coração de Maria ainda pulsava com o eco das palavras que dissera à comunidade. Eu fui abandonada, sim, mas encontrei uma família que me vê além das aparências. Entretanto, o clímax de sua jornada aguardava, escondido como uma raiz profunda sob a terra. Naquela tarde, enquanto o casal caminhava pelo pomar que João cultivara com tanto suor, uma figura do passado emergiu das sombras das árvores. O pai de Maria, um homem de terno impecável e olhar frio, que representava o mundo opulento e cruel que ela deixará para trás. Ele chegará à vila, atraído pelos rumores, com a intenção de arrastar Maria de volta àquela vida de aparências vazias. Você não pertence a este lugar, filha, disse ele, a voz cortante como o vento gelado que antecede a tempestade. Um fazendeiro pobre e solitário não pode lhe oferecer o que você merece. Volte comigo, antes que seja tarde. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, as memórias de humilhação no altar voltando como um vendaval, o vestido branco manchado de lágrimas, os olhares julgadores, a sensação de ser uma peça descartável no tabuleiro da sociedade. Mas ao lado de João, cuja presença era uma muralha silenciosa, ela encontrou forças. Ele não disse uma palavra imediatamente. Em vez disso, pegou a mão dela, seus dedos ásperos transmitindo uma calma que falava mais que 1000 discursos. Maria, murmurou ele por fim, sua dignidade não vem de onde você nasceu, mas do que você escolhe ser. O confronto escalou quando o pai de Maria chamou a atenção da vila, reunindo os mesmos que haviam começado a mudar de ideia. Ele despejou acusações, pintando João como um oportunista e Maria como uma tola iludida. Ela é minha filha, e eu decido seu futuro, gritou, as palavras ecoando como trovões. Mas ali, diante de todos, Maria se ergueu, sua voz agora firme como as raízes das árvores ao redor. Pai, você me abandonou no altar da sociedade que você construiu, onde o valor se mede em ouro e não em coração. João me mostrou o que é verdadeiro, um amor que não exige máscaras, que cura as feridas que você ajudou a criar. Foi então que veio a grande revelação, um segredo que João carregava como uma carga silenciosa. Anos atrás, ele próprio fora abandonado, um menino pobre deixado à mercê das ruas, sonhando com uma família que o via além da pobreza. Essa conexão, desconhecida por Maria até aquele momento, surgiu como um raio de luz, não uma coincidência, mas o destino tecendo fios invisíveis. Eu te vi naquele dia, confessou João, olhando nos olhos dela, não como uma noiva rejeitada, mas como alguém que, como eu, ansiava por pertencimento. E agora, juntos, criamos nosso próprio legado. O clímax atingiu seu pico quando Maria, fortalecida, virou-se para o pai e para a multidão. Vocês podem me julgar, mas não me definem. Eu escolho João, escolho este lar, porque aqui eu sou vista, sou amada pelo que sou. A comunidade, testemunha do confronto, começou a murmurar, e pela primeira vez, vozes se ergueram em apoio. Uma vizinha idosa, que perderá um filho jovem, disse: eles nos lembram que a família é feita de escolhas, não de sangue.
O pai de Maria, diante daquela unidade inesperada, recuou, sua autoridade esfacelada como folhas secas ao vento. Ele partiu, deixando para trás o peso de suas expectativas cruéis. Na resolução que se seguiu, Maria e João selaram seu novo sentimento sob o céu que testemunhara tanto sofrimento. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no pomar que simbolizava sua união. As árvores, outrora solitárias, agora frondosas e cheias de frutos, representando o crescimento mútuo. Eu te amo não pelo que você tem, mas pelo que você é, disse João em um sussurro, durante o ritual, e Maria respondeu: e eu escolho você, por quem você encontrei minha verdadeira casa. A vila, transformada, celebrou com eles, o preconceito dando lugar a uma aceitação genuína, como o rio que encontra o mar após uma longa jornada. Anos depois, o legado de Maria e João floresceu como as safras abundantes de sua fazenda. Eles adotaram crianças órfãs, criando uma família por escolha, não por imposição, e o chalé se tornou um refúgio para outros rejeitados pela sociedade. Maria, agora uma mulher de cabelos prateados e sorriso sereno, contava suas histórias às crianças sob as estrelas, ensinando-as sobre resiliência e amor incondicional. Lembrem-se, dizia ela, a dignidade não é dada, é conquistada a cada escolha que fazemos. João, o herói silencioso, continuava seu trabalho na terra, mas agora com uma comunidade ao redor, onde as risadas das crianças ecoavam como sinos de esperança. E assim, a jornada se completou, transformando rejeição em um pertencimento eterno. O amor de Maria e João não apenas sobreviveu, inspirou outros a questionarem os julgamentos sociais, a buscarem a essência além das aparências. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários uma palavra que represente o que o pertencimento significa para você, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas, histórias que nos lembram de que, no final, o verdadeiro lar é construído com as mãos do coração.